E meus amigos, tudo bem? Preparado para a nossa super aula? Já vou adiantar para você, quero que você já se prepare para essa super aula, que realmente o professor preparou. Os pontos principais que você tem que saber vai estar constando nessa aula e faça sua matrícula. Não perca tempo, faça sua matrícula para o nosso reta final, que vai começar dia 17 de junho, que serão 2 semanas alucinantes, preparando você para o 29º exame de ordem, ok? Então fica o convite, dia 17 de junho, presencial, reta final, aqui no Lar Concurso. Um abraço. Clique lá. Falso. Os senhores sabem que tem a falsidade material, né? A falsificação do documento e tem o uso do documento. Essa questão, ela falou do uso do documento. Mas pode ser que caia para você sobre a falsificação do documento. Tá certo? Eu falsifiquei uma CNH, eu falsifiquei um CPF. Uma coisa é você falsificar, outra coisa é usar, não é isso? No que tange ao uso, já definimos. Vai fixar a competência, quando o sujeito estiver usando o documento, vai fixar a competência em relação à entidade que ele apresentou o documento. Ele apresentou o documento na Caixa Econômica Federal, então foi uma entidade da administração federal alesada. Competência da Justiça Federal. Se ele tivesse apresentado esse documento lá numa entidade estadual, a competência seria da Justiça Estadual. Isso aí está tranquilo, né, senhores? O problema é aqui, ó, a falsificação. Né? Lá do artigo 297, né? Esse é o 304 e esse é o 297, salvo o melhor juízo. Senhores, também define a competência quando, no que tange a falsificação material, ou até mesmo ideológica, né? A entidade responsável para expedir o documento. Tá certo? Aqui a entidade que recebeu, onde foi apresentado. Aqui, ó, é a responsável para expedir o documento. Por exemplo, eu falsifiquei a CNH. Quem expede CNH? É a União ou o Estado? O Estado. Então, a competência da Justiça Estadual. Tá certo? Eu falsifiquei o CPF. Quem emite o CPF? União. Justiça Federal. Beleza? Então, está aqui, falsificação e uso. Tranquilo? Fechamos, tá? Durante as investigações de um crime de associação criminosa, 288, a autoridade policial representa pela decretação da prisão temporária do indiciado Jorge, tendo em vista que a medida seria imprescindível para a continuidade das investigações. Os autos são encaminhados ao MP, que se manifesta favoravelmente à representação da autoridade policial, mas deixa de requerer expressamente, por conta própria, a decretação da prisão temporária. Por sua vez, o magistrado, ao receber o procedimento, decretou a prisão temporária pelo prazo de 10 dias, ressaltando que a lei admite a prorrogação do prazo de 5 dias por igual período. Fez o magistrado constar, ainda, que Jorge não poderia permanecer acautelado junto com os outros detentos, que estavam presos em razão de preventivas decretadas. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Jorge, ao ser constituído, deverá alegar: o prazo fixado para a prisão temporária de Jorge é ilegal. Sim, senhores. É? Primeiro, vamos voltar aqui. Ó. A prisão temporária é possível para o 288? É possível para o 288. Então, no que tange ao crime, é possível porque está no rol. A associação criminosa está lá no rol da Lei 7.960. Tá, beleza? O problema surgiu, foi aqui, ó. Ele decretou 10 dias direto. Sendo que, ó, 288 não é hediondo. 288 não é hediondo. Então, no que tange ao prazo da prisão temporária, tá? Vai ser 5 mais 5 ou 30 mais 30. 5 mais 5 ou 30 mais 30. Por exclusão, 30 mais 30 quando for crime hediondo ou equiparado. Por exemplo, tráfico de drogas. Qual que é o prazo da prisão temporária? 30 mais 30.
Tá certo? Não pode, mas o juiz aqui, o 5 mais 5, 10, porque não pode ser direto. Tem que ser duas decisões. Uma decretando, tá certo? E uma prorrogando. Tem que ter uma decisão decretando e uma decisão prorrogando. Tem que ter uma decisão decretando e uma decisão prorrogando. Tá bom? O erro ali é ilegal porque ele decretou direto 10 dias, sem a prorrogação. Beleza? Só olhando as demais questões para tirar mais alguma coisa da prisão temporária. A decisão do magistrado de determinar que Jorge ficasse separado dos demais detentos é ilegal. Não. Pelo contrário, a própria lei da prisão temporária diz que os presos temporários deverão ficar separados dos presos definitivos. Tá? A prisão temporária decretada é ilegal, tendo em vista que a associação criminosa não está previsto no rol dos crimes hediondos, e nem naquele que admite a decretação dessa espécie de prisão. O 288 não está no rol do crimes hediondos, é verdade, mas está no rol daquele que admite prisão temporária apenas com 5 mais 5. E nós temos tanto crime que não é hediondo, quanto hediondo. O que interessa é, ele está no rol do crime que admite prisão temporária, que eu vou listar para vocês agorinha. A decretação da prisão foi ilegal pelo fato de ter sido decretada de ofício, já que não houve requerimento do MP. Não foi de ofício, porque teve representação do delegado. Tá certo? Ah, mas o MP não fez o requerimento, porque falou lá que ele deu parecer favorável, mas não pediu, e daí basta o parecer favorável. Aliás, senhores, a lei não exige que o parecer seja favorável. A lei exige que seja ouvido o MP, seja favorável ou contrário. É verdade que não admite prisão temporária de ofício, mas neste caso não foi de ofício, porque teve representação da autoridade policial. Tá? Mais alguma coisa da prisão temporária aqui, para a gente não perder? Senhores, quais os requisitos da prisão temporária? Requisitos da PT. Está lá na Lei 7.960, de 89, artigo 1, 2, 3, né? Os requisitos são, primeiro, tá? Imprescindibilidade, quando for imprescindível para as investigações. Olha o que a questão fala. Olha aqui, ó. Imprescindível para as investigações. Por exemplo, o investigado está ameaçando testemunha, por exemplo. É imprescindível que ele seja preso para não atrapalhar as investigações. Segundo, outro requisito. Lembrando que, ó, esse ou, porque a prova vem para você sobre, e vem lá, imprescindibilidade e, não, ou, inexistência de residência fixa. O sujeito trabalha em Expoagro. Não é isso? Ele fica uma temporada aqui, uma temporada vai para cá, outra temporada vai para Comodoro, ou seja, não tem residência fixa. É o motivo da prisão temporária. Ou, ó, não posso colocar E, porque não é cumulativo, ou não possuir identificação. Ou então, não possuir identificação ou não fornecer elementos para a sua identificação. O delegado pergunta para mim, qual que é o seu nome? Eu falo meu nome. Qual é o nome da sua mãe? Delegado, não lembro o nome da minha mãe. Sim, mas então eu não estou fornecendo elementos para o delegado me identificar. É uma possibilidade de prisão temporária. Beleza? Senhores, uma dessas situações é, olha lá, ó, uma dessas situações é quando o sujeito estiver respondendo pelos seguintes crimes. Então, olha só. Imprescindível para as investigações e o crime.
Olha o que ele fez, ó. Juntou os dois requisitos, ó. O crime e a imprescindibilidade. Ó. Imprescindível mais o crime. Então tem que verificar, tem o requisito e o crime está no rol. E qual é o rol? Né? Ó, homicídio. Aí cuidado com a pegadinha. Somente admite prisão temporária, homicídio doloso. Não se admite prisão temporária em homicídio culposo. Agora cuidado, homicídio doloso em todas as suas formas. Doloso, tentado, consumado, privilegiado, qualificado, feminicídio, todas as suas formas, desde que seja doloso. 2, também admite prisão temporária, rapidão. 2, roubo. Aí o cara vem para você e fala assim, é possível a prisão temporária nos crimes contra o patrimônio. Falso, porque o furto é contra o patrimônio e não admite prisão temporária. Roubo, todas as suas formas. Simples, majorado, qualificado pela morte, latrocínio, roubo. 3, extorsão. Extorsão admite prisão temporária, sim. Tá certo? Sequestro ou cárcere privado. Admite prisão temporária, sim. Também. Sequestro ou cárcere privado, tá? Extorsão, juntando o crime que junta esse mais esse. Extorsão mediante sequestro. Não é isso? Porque esse crime aqui é aquele que eu ligo para ela e falo assim, ó, se você não depositar um dinheiro para mim, eu vou matar seu filho que está preso aqui comigo na cadeia. Eu estou fazendo uma extorsão. Esse aqui é aquele que eu pego o filho dela. Se você não me pagar tanto, eu não vou liberar seu filho. Não é isso? Tá? Estupro. Tá? Senhores, a lei fala quadrilha, tá? Os senhores sabem que quadrilha mudou o nome. Não é isso? A lei fala quadrilha. A prova fez certinho, ó. Ela falou associação criminosa e jogou aqui entre parênteses para depois alguém não tentar anular. Entendeu? Ou seja, porque não foi extinta a quadrilha, só trocou de nome. E como a nossa lei é de 89, e esse nome mudou em 2013, né? Ele colocou aqui, então tá certo. A associação criminosa 288, né? Tráfico. Senhores, lá na lei da prisão temporária, não aparece associação para o tráfico. Lá fala tráfico. Então, se cair associação para o tráfico, você vai colocar falso. Segundo a lei 7.960, a associação para o tráfico não está lá. Lá está tráfico. Beleza? Da mesma forma que se você coloca... eu já vi prova que estava assim. É possível a prisão temporária em todos os crimes previstos na lei de droga. Falso. Tem crime lá que é, inclusive, de menor potencial ofensivo. Não é isso? O próprio 28, o próprio 37, o médico que prescreve remédio contendo substância entorpecente de forma irregular, tá? Envenenamento de água potável. Envenenamento de água potável. Envenenamento de água potável. Cuidado com essa pegadinha, pessoal. Envenenamento de água, falso. A água tem que ser potável. Sei lá, envenenamento de água potável. Beleza? Substância alimentícia, medicinal. Beleza? Colocar veneno na água potável, remédio ou alimento. É possível prisão temporária? É, só que aí vem a pegadinha, ó. Com resultado morte. Beleza?
O sujeito sobe numa caixa d'água de uma cidade de 30 mil habitantes, coloca veneno. 15 mil internado. Morreu alguém? Não. Não é possível prisão temporária, porque a lei fechou com resultado morte. Tá certo? Eu trabalho na empresa dela que faz macarrão. Eu fui demitido, fiquei chateado, vou lá à noite, faço uma sabotagem, coloco veneno na matéria-prima, sai um lote lá, 50 mil intoxicados. Envenenamento de substância alimentícia. Morreu um? Morreu. Já pode ter prisão temporária. Não morreu nenhum? Não pode. Por quê, senhores? Porque tem que ser o requisito mais o crime. Beleza? Também. Cuidado com a seguinte pegadinha. Imagina uma questão assim, ó. João da Silva, querendo matar Pedro, João da Silva, querendo matar Pedro, coloca veneno na comida deste. Pedro, ao ingerir o remédio, começa a passar mal, é socorrido pelo vizinho, ao ingerir a comida, né? A água, sei lá. Começa a passar mal, é levado pelo vizinho, imediatamente o que impediu a sua morte. Ponto. Diante da situação hipotética, indica a alternativa correta, letra A. Então, veja que ele colocou remédio numa substância alimentícia, ou também numa água. O sujeito não morreu. Aqui fala que tem que resultado morte. Aí vem a questão. Dessa situação hipotética, indica a alternativa correta. Letra A. Não é possível a prisão temporária de fulano de tal, uma vez que não teve o resultado morte. Ou então, só assim, não é possível a prisão temporária. Senhores, alternativa falso. Letra correta. É possível a prisão temporária. Sim, mas você não falou que tem que ter o resultado morte? Só que aí, cuidado. Cuidado a diferença desse crime com o homicídio. Quando que vai ser este crime e quando que vai ser o homicídio? Neste caso aqui... Oi? E isso foi homicídio tentado, senhores. O dolo. O dolo é para matar alguém específico? Você sai desse aqui e entra no homicídio. Olha como que começou a questão. João querendo matar Pedro. Então, ele teve um dolo específico. João querendo matar a família de fulano de tal, sobe na caixa d'água e coloca veneno. Ele teve uma direção para matar pessoas determinadas. Aqui não tem. Ó. Aqui, ó. Esse crime aqui, ele é autônomo. Por isso que, tanto é que quem pratica isso... Ele não responde por homicídio. Você queria matar alguém? Não. Subiu na caixa d'água e botou. E não adianta falar assim, sim, mas é lógico que se ele colocou veneno na caixa d'água de uma cidade, ele queria matar alguém. Não, porque o Código Penal tem um crime específico para isso, que é envenenamento de água potável. Entendeu? Então, só cuidado. Se tiver definido a pessoa, o dolo, não interessa se morreu ou não, porque entra naquele primeiro item, homicídio doloso, seja ele tentado ou consumado. Tá bom? Genocídio, crime contra o sistema financeiro, crime previsto na lei de terrorismo. Então, é um crime de terrorismo. Esses crimes, então, senhores, admitem prisão temporária. Aí que eu falo para você. Tem 3 requisitos lá em cima, basta um mais o crime. Basta um mais o crime. Não tem residência fixa e está respondendo por envenenamento de água potável com resultado morte. Tá? Ou é imprescindível, está respondendo por 288, está respondendo por estupro. Beleza? Rapidinho para finalizar aqui, senhores. Como é que se decreta a prisão temporária? A decretação, ela só é possível a pedido. A decretação só é possível a pedido do delegado, da autoridade policial ou, do MP. E não é do delegado, da autoridade policial ou do MP. Então você está dizendo que se aparecer lá... É possível a decretação da prisão temporária de ofício falso. De ofício não pode ter prisão temporária. Não é isso? O juiz tem que ser provocado. Tá? Outra situação.
Quando que é possível? Em que fase? Só é possível a prisão temporária na fase do inquérito policial. Não é possível a prisão temporária na fase do processo. Só é possível a prisão temporária na fase do inquérito policial. Terminou o inquérito na fase da ação penal. Se assim o sujeito apresentar os requisitos, deve converter a prisão temporária em prisão preventiva. Tá bom? Pablo e Leonardo foram condenados em primeira instância pela prática do crime de furto qualificado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias multa, por fatos que teriam ocorrido quando Pablo tinha 18 anos e Leonardo 21. Sabe que para o direito penal isso é interessante. Menor de 21 tem um monte de situação. Prescrição corta pela metade, tem direito atenuante, não é isso? A pena base foi aumentada, não sendo reconhecidas atenuantes ou agravantes, nem causa de aumento ou diminuição. Já começou o erro, porque se ele é menor de 21, tem atenuante da menoridade relativa, não tem? Tá? Intimados da sentença, o promotor e o advogado de Leonardo é quem tem 21. Intimados da sentença, o promotor e o advogado de Leonardo não tiveram interesse em apresentar recurso. Mas o advogado de Pablo apresentou recurso de apelação, ou seja, só Pablo recorreu. Pablo, menor de 18. Por ocasião do julgamento do recurso, entenderam os desembargadores por reconhecer que o crime restou tentado, bem como que deveria ser aplicada a atenuante da menoridade relativa a Pablo. O furto consumado baixou para furto tentado, lembrando que só um que recorreu, o outro não recorreu. Com base nas informações expostas, os efeitos da decisão do tribunal, ele quer saber o que vai acontecer. Tá? Então, nós temos aqui o Pablo e o Leonardo. Leonardo, 21, Pablo, 18, só Pablo que entrou com recurso de apelação. No recurso de apelação, o que aconteceu? Caiu para tentado, mais a atenuante. O que a prova vai querer saber? Quer saber se vai beneficiar isso. Entendeu? Artigo 580 do CPP, mata isso aí. A atenuante da menoridade, ela é pessoal. Concorda? Ela é pessoal, só vai beneficiar quem tem entre 18 e 21. Agora, resultado de recurso de apelação que não for pessoal, deve estender por causa do 580 do CPP. Opa, o tentado vai beneficiar para ele. E não a atenuante. Então, vamos lá? Não poderão ser estendidos, os efeitos da decisão não poderão ser estendidos a Leonardo, tendo em vista que houve trânsito em julgado da sua condenação. É verdade que teve trânsito em julgado. Só que, como o benefício aqui foi de fato e não circunstância pessoal, falsa alternativa, porque vai beneficiá-lo. Poderão ser integralmente estendidos a Leonardo. Vamos lá, senhores? Poderão ser integralmente estendidos a Leonardo. Falso. Integralmente beneficiar com a atenuante. Poderão ser parcialmente estendidos a Leonardo, aplicando-se a causa de diminuição da pena da tentativa, mas não atenuante. Verdadeiro, ok? O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Mateus, imputando-lhe a prática de um crime de estelionato, 171, né? Na cota da denúncia, o promotor de justiça solicitou a realização de exame grafotécnico para comparar as assinaturas constantes da documentação falsa, utilizada como instrumento da prática do estelionato, com as de Mateus. Após ser citado, Mateus procura seu advogado e esclarece em sigilo que realmente foi o autor do crime de estelionato. O que o Ministério Público quer? Quer que o cara forneça material para fazer perícia.
Nemo tenetur sedetegere. Ninguém é obrigado o quê? A produzir prova contra si. Essa alternativa vem para isso. Considerando as informações narradas sob o ponto de vista técnico, o advogado deverá esclarecer que Mateus deverá realizar o exame grafotécnico. Poderá se recusar a realizar o exame grafotécnico durante todo o processo. E essa omissão não pode ser interpretada como confissão dos fatos narrados na denúncia, evidentemente, questão fácil, porque ninguém é obrigado a fornecer material. Tá certo? Senhores, pegando essa questão, vamos numa outra aqui também. Identificação datiloscópica e reconhecimento. Rapidinho. Tá? Ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Pode ligar. Senhores, vamos lá? Ó, cuidado com isso aqui, pessoal. Identificação datiloscópica. Beleza? E também reconhecimento. Reconhecimento de pessoa. Senhores, nós falamos aqui de fornecer material para impressão digital. Tá? Identificação datiloscópica. O sujeito consiste em quê? Em retirar a impressão digital do sujeito para verificar quem é o pai dele, de quem se trata, quem é o pai, quem é a mãe, buscar a qualificação. Beleza? Aí cai na sua prova dizendo que o investigado ou processado não está obrigado a proceder-se à identificação datiloscópica, uma vez que ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Falso. A identificação datiloscópica, ela é possível quando estiver previsto em lei. A Constituição Federal fala, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, vírgula, salvo nos casos previstos em lei. E nós temos a lei. Não é isso? Salvo o melhor juízo é a 12.037 de 2009. Tá? Se o caso estiver previsto em lei, o sujeito está obrigado. Então, obrigatório. Desde que esteja previsto em lei. Quais são os casos previstos em lei? Vários. Por exemplo, apresentar documentos com informações conflitantes. A delegada fala assim, ó, cadê seu documento? Apresenta CNH. Lá na CNH está lá o nome da mãe, Laura Xavier das Neves. Você tem um outro documento? Tem. Apresenta o CPF. Nome da mãe, Valentina Xavier das... Para aí, ó. É Laura ou Valentina, sua mãe? Informações conflitantes. Só tem um jeito de descobrir quem é a mãe dele, fazendo a identificação datiloscópica. Chama o papiloscopista, retira a impressão digital, manda para a Politec e vem a qualificação completa. Meu advogado vai dizer, não, a Constituição Federal fala que o civilmente identificado não pode, então ele não vai submeter. Vai chamar a polícia e vai fazer o uso da força, porque é obrigatório. Senhores, mesma coisa o reconhecimento. O sujeito, ele é obrigado a fazer o reconhecimento quando o delegado entender necessário, ou quando o promotor pedir, ou quando a defesa pedir, sim, obrigatório. Mas ele não está produzindo prova contra si? Ele não. Quem vai produzir a prova é quem vai fazer o reconhecimento. É a testemunha que vai reconhecer. Entendeu ou não? Tá? O sujeito no interrogatório, ele é obrigado a falar? Não. Por isso que o réu não é obrigado sequer a comparecer no interrogatório, na audiência. O juiz vai decretar a revelia e toca o processo. Só que se a promotora pedir o reconhecimento, o juiz para e manda buscar o réu. O réu vem, ele pode ficar calado, mas ele é obrigado a fazer o reconhecimento quando for necessário, sim. Porque é um meio de prova previsto no Código de Processo Penal, 226 a 228, e não caracteriza ofensa ao nemo tenetur sedetegere, tá bom? Durante a instrução probatória em que se imputava a João a prática de um crime de peculato, foram intimados para depor em audiência de instrução e julgamento os policiais civis que participaram das investigações. Policial civil
testemunha, a ex-esposa de João, que tinha conhecimento dos fatos, ex-esposa, e o padre para o qual João contava que considerava seus pecados. Contava o que considerava seus pecados, inclusive sobre os desvios de dinheiro público. Beleza? Então, nós temos 3 testemunhas aqui, senhores. Ó. Polícia, ex-esposa e padre. Tá? Preocupados, todos os intimados para depoimento foram à audiência, acompanhados de seus advogados, demonstrando interesse em não prestar declarações. Considerando apenas as informações narradas, assinala a afirmativa correta. Senhores, sem olhar a afirmativa, qual desses aqui tem a obrigação de depor e quem não tem a obrigação de depor? Tá? Ó, policiais civis, obrigação. Aqui, ó, eles não. Tá certo? Apesar de ter uma diferença entre a natureza jurídica disso e disso. Vamos lá, então? Tá? Então, a resposta correta, depois a gente seria, então, apenas o advogado da ex-esposa de João e do padre poderão requerer que seus clientes não sejam ouvidos na condição de testemunha. Somente a ex-esposa e o padre, já que os policiais, ó, né, são obrigados. Mas de onde que tirou isso? 206, 207. Tá? Irmãozinho, pega lá um negócio desse aí, cara, fazendo um favor. Senhores, recusar. Valeu, irmão. Quem tem o poder de recusa? Ó, recusa é diferente de proibição. Esse está no 207 do CPP e esse está no 206. Quem pode recusar e quem está proibido de depor? Quem está proibido de depor, senhores? Aquele que teve acesso à informação, através do seu ofício, através da sua profissão, tá? Através do ofício, profissão, arte, ministério, o padre, né? Aqui, ó. O padre está proibido de depor. O psiquiatra, o psicólogo, o advogado, que o sujeito contratou e depois descontratou, tá? O senador, o deputado que teve acesso à informação, o sujeito lá numa audiência pública e revela um crime lá na audiência pública, ele está obrigado a depor? Não, tá certo? Ele está proibido de depor. Senhores, recusa. Quem pode recusar? Qual a diferença da proibição para a recusa? Senhores, aqui, ó. Aqui, ó. Pode depor se ele quiser, o que a gente já falou. Isso mesmo. Aqui, ó. Se o padre quisesse, ele não poderia. Salvo se o interessado afastar. Então, vamos lá? Senhores, afasta a proibição. Afasta a proibição. 1, 2. 1. Se a testemunha, por livre e espontânea vontade, quiser depor. Tá? Se a testemunha quiser depor. 2. Se o interessado no segredo. Quem que é interessado no segredo? Geralmente o réu. Se o interessado no segredo autorizar. Padre, eu vou confessar para você aqui, padre. Só que você não... Só que é o seguinte, padre. Se você quiser contar para os outros, se quiser, pode contar. Se quiser contar para o juiz, pode contar. Pode fazer uma que eu assino. Ou seja, tem que ser os dois. Ó. O padre... Quer? Sim, mas não teve autorização, não pode. O psiquiatra quer? Sim, não teve autorização, não pode. Tá? Teve autorização, mas o padre não quer, não pode. Tem que ser os dois. Aí afasta a proibição. Agora, vamos lá? Recusa. Como alguém falou aí, ó,
Na recusa, a testemunha, ela pode depor, só que ela tem um poder de não depor. Fica na sua discricionalidade. Quem? Ascendente, descendente, tá? Pai, mãe, avô do réu, filho do réu, tá? Cônjuge. Ainda, o CPP fala assim, ó, ainda que desquitado. Ali, ó, é isso, não é isso? CPP. Não é isso? Cônjuge, ainda que separado judicialmente. Tá certo? Senhores, ó, o pai, a mãe, tá? O pai, a mãe e irmão adotivo, né? Não. Pai e o irmão do filho adotivo do réu. Porque senão você vai dizer assim, ó, mas pai é ascendente, Marcelo. Não é isso? Só que olha só. Pai, mãe, irmão do filho adotivo do réu. Que não é o pai do réu. Então veja bem, olha só. Eu adotei o filho dela. Eu adotei o filho dela, estou respondendo o processo. Promotor de justiça quer fazer ela depor. Senhores, ó, a mãe do filho adotado pelo réu. O CPP mandou bem. Senhores, você acha que alguém que está tendo o filho criado por outro vai querer prejudicar aquele que está criando seu filho? Entendeu? Então, a pai e a mãe, o filho adotivo do réu. Entendeu? E não, porque senão nós cairíamos aqui, ó. Tá bom? Senhores, afasta a proibição. Agora, afasta a recusa. Oi? Colaterais. Deixa eu pegar aqui. Tá certinho, 206 aqui, tá? A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Ponto, poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou o descendente, afim ou em linha reta. Pai, mãe, sogro, sogra. Concorda? Tá? Afim ou em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe ou o filho adotivo do acusado. Beleza? Talvez você está perguntando, ó, por exemplo, o tio, não é isso? O irmão, tá? Não. Ó, a testemunha não poderá se eximir. Poderão, entretanto, recusar o ascendente ou descendente, afim ou em linha reta, tá? O ascendente ou descendente, afim ou em linha reta, ou seja, né? Não fala. O cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe ou o filho adotivo do acusado. Beleza? Senhores, afasta-se a recusa. Afasta-se a recusa. Então, nós vamos chamar de exceção. Coloca aí. Quando for único meio de prova. Olha o que os caras fazem. Troca isso e joga para cá, ó. Aqueles que estão proibidos de depor, aí ele vem, tá? O psiquiatra está proibido de depor, vírgula, salvo quando for o único meio de prova. Negativo. Salvo quando ele quiser e o interessado autorizar. Entendeu? O pai do réu está proibido de depor. Ele não está proibido. Ele tem o poder de recusar. Tá certo? O pai e a mãe poderão recusar, salvo quando for o único meio de prova. Violência doméstica, por exemplo. O único que viu o pai agredir a mãe foi o filho. Tá? É descendente, ó.
Não é isso? Vai depor? Vai depor. Só que o problema é o seguinte, senhores. Então, e quando for depor, o que vira? Vira informante, ou seja, não presta compromisso. Quem que está livre do compromisso? Quem pode recusar, mas é obrigado porque é o único meio. Menor de 14 e deficiente mental. 3 grupos de pessoas não prestam compromisso. Menor de 14 anos, deficiente mental e aqueles que têm o poder de recusa. Ó, você é obrigado sim, ó. Tanto que a polícia foi chamar, por isso que veio condição coercitiva. Tá bom. E mentiu e o juiz não pode fazer nada. Por quê? Porque não presta compromisso. Claro que o CPP mandou bem. Como é que você vai obrigar o pai do réu a falar a verdade contra o filho? Por isso que mesmo quando ele se torna obrigatório, ele não presta compromisso. Agora passa para cá. Ô padre, você não está obrigado a depor em razão do seu ministério, tá bom, padre? Agora, se você quis e o réu autorizou e você mentiu, vai responder por falso testemunho. Por quê? Porque na proibição, uma vez afastada a proibição, ele presta compromisso. Beleza? E aqueles que têm o poder de recusa. Por exemplo, a ex-esposa ali, ó. Se ela quisesse, ela podia, mas não está obrigada a dizer a verdade, porque não será prestado compromisso. Zeca e Juca foram denunciados pela prática. Vamos lá? Zeca e Jucas foram denunciados pela prática de crime de sequestro, figurando como vítima Wanda. Por ocasião do interrogatório, Zeca nega a autoria delitiva e diz que nem conhece Juca. Já Juca alega que conhece Zeca e que somente este seria o autor do fato, declarando-se inocente. Após a instrução, o juiz profere sentença absolvendo os denunciados. No dia da publicação da sentença, Wanda e Juca procuram seus respectivos advogados e reiteram a certeza quanto à autoria delitiva de Zeca e ao interesse em intervir no processo como assistente da acusação. Considerando apenas as informações narradas, assinale a afirmativa correta. Senhores, aqui é o seguinte, tá? Uma questão sobre assistente de acusação. Lá no artigo 269, 270, 271. Senhores, assistente de acusação. Beleza? Primeira coisa, senhores, só pode ter assistente de acusação em ação penal pública. Primeira coisa, só pode ter assistente de acusação no crime de ação penal pública. Você vai assim, claro, mas não precisa você falar. É verdade. Sabe por quê? Assistente não é ajudar. Não é isso? Tá? O verbo assistir pode ser transitivo, direto e indireto, não é isso? Ajudar ou assistir a uma reportagem, não é? Senhores, Ministério Público é ajudado pela vítima. Essa vítima recebe o nome de assistente. Por isso que é erro. Você vê lá, ó, às vezes tem júri, aí aparece lá o advogado da família do cara, né? O sujeito morreu, a família contrata um advogado. E aí aparece embaixo na reportagem, assistente de acusação. O advogado não é o assistente. O assistente é o CAD, é o cônjuge, é o ascendente, o descendente ou irmão. Entendeu? Ou é a vítima, ou no caso de morte da vítima, seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. A mãe do sujeito que morreu, ela vai contratar você como advogado.
Ela é a assistente. Você é o advogado da assistente. Beleza. Muito bem. Somente é possível em ação penal pública. Claro, porque ele tem que ajudar o MP. E só tem MP na ação penal pública. Beleza? Senhores, quando é que o assistente passa a atuar? Após o recebimento da denúncia. Então, se tiver alguma questão falando para você que na fase do inquérito policial você foi procurado e pediu para você esclarecer, não tem assistente de acusação na fase do inquérito. Claro, Marciano, porque não tem a acusação no inquérito. Como é que vai ter assistente de acusação se não tem acusação no inquérito? Isso. Assistente só passa a atuar depois do recebimento. E tem que ser admitido pelo juiz. Faz uma petição para o juiz admitir. Decisão que nega o assistente, nega a admissão do assistente. Cabe, não, mandado de segurança, porque é irrecorrível. Como não tem recurso previsto, mas lá no 269 fala que é direito da vítima ou do seu cônjuge ascendente, direito líquido e certo. Beleza? De atuar no processo. Senhores, decisão que nega a admissão do assistente ou da vítima. Decisão que nega a pessoa, vítima ou cônjuge ascendente ou irmão, ser assistente. Cabe que recurso? Não tem recurso, cabe mandado de segurança. O que a prova vai dizer para você? Que cabe recurso em sentido estrito. Não cabe, que cabe recurso de apelação. A decisão que nega, que inadmite a vítima como assistente, cabe recurso em sentido estrito. Falso. Cabe mandado de segurança, porque ofendeu um direito líquido e certo. Alguém ia perguntar alguma coisa ali? Senhores, e a questão é a seguinte, ó. Corréu, né? Não pode servir como assistente. O que esse cara quer aqui? Ó? Olha lá, ó. Juca está jogando para quem? Você quer ver? Ó? Já Juca alega que conhece Zeca e que somente este seria o autor do fato. Juca, um corréu, está jogando em cima do outro. Aqui embaixo vem, ó. Juca, Wanda e Juca procuram seus respectivos advogados e reiteram a certeza quanto à autoria delitiva de Zeca. E há um interesse em intervir no processo como assistente de acusação. Senhores, corréu não pode ser assistente. Assistente vai ser vítima, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Beleza? Corréu não pode estar, acho que é a vedação expressa no 270, me parece. Ok? Senhores, até quando pode ter assistente de acusação? Até antes do trânsito em julgado. Enquanto no trânsito está em julgado, ou seja, até antes do trânsito em julgado. Por isso que você nunca vai ver assistente. Jamais você vai ver assistente na fase da execução. Não tem assistente na fase da execução. Tem assistente na fase do processo de conhecimento, não na fase da execução. Beleza? Vamos ver agora? O advogado deverá, letra A, o advogado de Juca poderá requerer a intervenção de seu cliente como assistente. Não. Corréu não pode ser assistente. Os advogados de Juca e Wanda não poderão requerer a intervenção de seus clientes como assistente de acusação, tendo em vista que já foi proferida a sentença. Foi proferida, mas ainda não transitou em julgado. Pode sim, tanto que ele pode recorrer. Tá? O advogado de Wanda poderá requerer a intervenção de sua cliente como assistente de acusação, mas não poderá solicitar a realização de nova audiência para elaborar as perguntas que entender pertinente. Verdadeiro, porque pega o processo no estado em que se encontra. Você, assistente, ofereceu a denúncia, juiz recebe, você já pode atuar. Deixou para atuar depois da sentença e agora quer a audiência. Não, pega no estado em que se encontra. Tem 5 dias para apelar, entra com recurso de apelação. Beleza? Aliás, nem 5 dias. Qual o prazo do recurso de apelação? Nesse caso, 15 dias. 593 do CPP fala que o recurso de apelação 5 dias.
Só que no caso desse, caiu na segunda fase da OAB isso aí, tá? No caso de vítima que não tinha sido habilitada ainda. Como não tinha sido habilitada, o prazo para recorrer é de 15 dias. Entendeu? Prazo de apelação 5 dias, salvo para a vítima que não estava habilitado como assistente. E se a vítima já estivesse habilitado como assistente, já vinha acompanhando o processo, segue o prazo de 5 dias, tá? Luiz foi condenado em primeira instância pela prática de crime de homicídio qualificado em razão de recurso que dificultou a defesa da vítima. Homicídio qualificado. Durante seu interrogatório em plenário, Luiz confessou a prática delitiva, mas disse que não houve recurso que dificultou a defesa da vítima. Ele quer afastar a qualificadora. Tendo em vista que ele estava discutindo com ela quando da ação delitiva. Insatisfeito com o reconhecimento da qualificadora pelos jurados, já que, diferentemente do que ocorreu em relação à autoria, não haveria qualquer prova em relação àquela, o advogado apresentou de imediato recurso de apelação. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Luiz deverá buscar em sede de recurso. Senhores, o cara é réu confesso. Então, por que ele recorreu? Porque ele não admite a qualificadora. Ele quer sair do homicídio qualificado 12 a 30 para um simples de 6 a 20. Então, a insurgência, a irresignação dele aqui é só no que tange a qualificadora. E no que tange a qualificadora aqui, a questão trouxe para você, ó, insatisfeito com o reconhecimento da qualificadora, já que, ó, não haveria qualquer prova. Opa! Os jurados, então, aqui, na visão do que está aqui, porque ele fala com base apenas nisso, nessas informações, os jurados condenaram contra a prova dos autos. Tá? 593, inciso 3º, a linha D. Ó. Caberá recurso da decisão do Tribunal do Júri quando a decisão dos jurados for manifestamente contra a prova dos autos. Então, aqui está certo. Agora, ele vai dizer o seguinte, o que o advogado vai pedir? Letra A. O reconhecimento de nulidade com consequente realização de nova sessão do julgamento. Que nulidade? Não teve nulidade. Teve julgamento contra a prova dos autos. É mérito e não nulidade. Aqui, ó. O reconhecimento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos em relação à qualificadora, já que ele é confesso. Com consequente realização de nova sessão de julgamento. É verdade. Manda para o júri de novo. Tá certo? Agora, olha a C. Por que não é a C? O afastamento da qualificadora pelo Tribunal de Segunda Instância. Jamais. Soberania dos veredictos. Se os jurados reconhecer a qualificadora, só os jurados poderão tirar. Outros jurados, já que os mesmos não poderão. Então, anula e volta a novo julgamento. D. O afastamento da qualificadora pelo Tribunal de Segunda Instância. Não. Soberania dos veredictos. Então, a resposta correta aqui, tá? Mateus foi denunciado pela prática de um crime de homicídio qualificado, sendo narrado na denúncia que a motivação do crime seria guerra entre facções do tráfico. 5 dias antes do julgamento, em plenário, o MP junta ao processo a folha de antecedentes criminais do acusado, conforme requerido quando da manifestação em diligências, em que, de fato, constavam anotações referentes a processos pela prática do crime da lei de drogas. Apenas 3 dias úteis antes do julgamento, a defesa de Mateus vem a tomar conhecimento da juntada da FAC. No dia do julgamento, após a manifestação oral da defesa em plenário, indagado pelo juiz presidente sobre o interesse em se manifestar em réplica, o promotor de justiça afirma negativamente.
reiterando aos jurados que as provas estão muito claras, e que o réu deve ser condenado, não havendo necessidade de maiores explanações. Posteriormente, o juiz-presidente nega à defesa o direito de tréplica. Mateus é condenado, diante da situação narrada, o advogado de Mateus, em sede de apelação, deverá buscar. Agora sim, nulidade. Por quê, senhores? Senhores, aqui a questão é réplica e tréplica, né? Acusação, defesa, réplica, tréplica. Acusação tem 1h30, defesa tem 1h30 para falar, tá certo? Depois que a defesa termina, o juiz, a juíza pergunta ao MP, tá? Se ele vai fazer uso da réplica. Para quê? Para rebater o que a defesa falou. Aqui, senhores, a resposta é sim ou não. E não pode falar mais nada. Não vou fazer porque já está provado. Pronto, ele já fez. Ó. Entendeu? Aqui, ó, tem 1h. Aqui tem 1h. Sim, mas ele gastou só 50 segundos. Problema dele. Entendeu? Gastou 50 segundos aqui, devolve-se 1h para a defesa. Sob pena de nulidade por cerceamento de defesa. Foi o que ocorreu. Sobre o interesse em se manifestar em réplica, o promotor de justiça afirma negativamente, vírgula, reiterando aos jurados que as provas estão muito claras. Já fez uso da réplica, irmão. Entendeu? Não pode. Quer falar? Vai fazer uso da réplica? Não. Eu estou convencido de que ele é culpado. Já fez uso da réplica. Entendeu? Aí o juiz, posteriormente, o juiz-presidente nega à defesa o direito de tréplica. Aí teve uma nulidade por cerceamento de defesa, porque ó, o Ministério Público falou 2 vezes, primeira, segunda, e a defesa só falou 1 vez. Princípio da paridade de armas, né? Ou igualdade processual. Por isso que deu nulidade, então a resposta correta. A nulidade do julgamento, pois a juntada da documentação sem a antecedência necessária exigida pela lei. Falso. Porque basta 3 dias. Na verdade, senhores, foi juntado com 5 dias. Basta que a defesa ou a acusação tenha ciência. Se foi juntado com 5 dias, 5 meses ou 5 anos, não interessa. O que interessa é que tem que ter ciência do documento 3 dias antes. Tá? O afastamento da qualificadora pelo tribunal. O tribunal não pode afastar qualificadora, porque ofende a soberania dos veredictos. A nulidade do julgamento, pois o direito de tréplica da defesa independe da réplica do MP. A nulidade do julgamento, pois o direito de tréplica da defesa independe da réplica do MP. Está esquisito. Vamos ver a outra? A nulidade do julgamento, pois houve réplica por parte do MP, de modo que deveria ser deferido a defesa ao direito de tréplica. Verdadeiro esse, tá? Anota aí nos senhores. A questão aí foi, tá? Alternativa D, 476, parágrafo 4º. Tranquilo? Tá? João, vamos lá, senhores? Ok? João foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, parágrafo 4º, 1, em primeira instância. Em primeira instância, João foi absolvido. Em sede de recurso de apelação, apresentado pelo MP, houve provimento parcial do recurso, sendo o agente condenado de maneira unânime. Beleza? Senhores, se pegou numa questão sua, reze ou apelação, você vai prestar atenção se o julgamento foi unânime ou por maioria. 3 recursos que vai interessar nisso. Reze, apelação ou agravo em execução. Olha lá. Ó. Houve provimento parcial do recurso, sendo o agente condenado de maneira unânime. Apesar da unanimidade,
na condenação. O reconhecimento da qualificadora restou afastado por maioria de votos. O reconhecimento da qualificadora restou afastado por maioria de votos. Por isso que teve provimento parcial. Ademais, um dos desembargadores ainda votou pelo reconhecimento do privilégio do artigo 155, parágrafo 2º do CP, mas restou isolado e vencido. Insatisfeito com a condenação pelo furto simples, o Ministério Público apresenta embargos infringentes, em busca do reconhecimento da qualificadora. Considerando apenas as informações narradas, é correto afirmar que o advogado de João, sob o ponto de vista técnico, deverá. Então, olha o que aconteceu, senhores. Senhores, primeira instância, condenou, não é isso? Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de apelação, não, absolveu. Beleza? Evidentemente que o MP recorreu. Aí olha só o que aconteceu com o recurso de apelação. A mesma coisa você vai aplicar para o rese e para o agravo em execução. Senhores, como é que foi o resultado desse aqui? Foi por maioria ou foi de forma unânime? Entendeu? Você vai ter, quando ele querer falar de embargos infringentes, obrigatoriamente você vai pegar e abrir isso aqui rapidinho. Para aí. Tá? Isso, senhores. Foi unânime ou por maioria? Senhores, no que tange à condenação, foi unânime. Não é isso? O reconhecimento da qualificadora, em sede de recurso de apelação, apresentou o MP, houve provimento parcial do recurso, sendo o agente condenado de maneira unânime. Apesar da unanimidade na condenação, o reconhecimento da qualificadora restou afastado por maioria. Senhores, o Ministério Público queria 155, parágrafo 4º, que a pena vai de 2 a 8. Ele foi condenado 155 caput. Senhores, o Ministério Público ganhou e perdeu. Ele ganhou a condenação, mas perdeu a qualificadora. Então, aqui, senhores, por maioria, afastou a qualificadora. Entendeu? Tá? Aí vamos para embargos infringentes, artigo 609, salvo melhor juízo, parágrafo único. Senhores, embargos infringentes, ele é um recurso exclusivo da defesa. Primeira coisa, quem que recorreu? Olha lá, Insatisfeito com a condenação pelo furto simples, o Ministério Público apresenta embargos infringentes. Já não pode, porque embargos infringentes é um recurso exclusivo da defesa, salvo em crime militar, que no Código de Processo Penal Militar, entendeu? Aliás, falar em processo penal militar, dia 12 começa aqui, senhores, o curso para CFO, tá? Vai abrir concurso para CFO, e aí o lá que está oferecendo, dia 12, bacharel em Direito, tá? Quem tiver interesse, exclusivo da defesa. Então, o Ministério Público não podia. Tá certo? Senhores, mais alguma coisa do embargos infringentes? Sim. O embargos infringente, ele tem como por base, julgamento não unânime. Favorável, julgamento não unânime, com voto favorável à defesa. Senhores, aqui, o que aconteceu nessa situação aqui? Aqui teve não unânime, afastou a qualificadora, e não unânime também, senhores, o que aconteceu? Reconheceu, né, por maioria. Não, teve um voto. Oi. Ô, professor, entra aí, professor. Beleza. Tá. Senhores, um voto favorável.
Aqui, ó. Quer ver? Ademais, um dos desembargadores ainda votou pelo reconhecimento. Então, não foi unânime. Um desembargador votou pelo reconhecimento do privilégio. Opa, senhores, tendo pelo menos um voto favorável para a defesa, cabe embargos infringentes. Mas para que serve isso? Devolve para o mesmo tribunal a discussão daquela parte não unânime. Senhores, aqui ó, não vai mais o advogado questionar se ele é culpado ou inocente, porque aqui foi unânime. Ele vai questionar, ó, nem a qualificadora, porque a qualificadora interessa ao MP. Ó, afastou a qualificadora. Esse aqui interessa ao MP, só que o MP não pode, porque o 609, parágrafo único, fala que é recurso de embargos infringentes, é um recurso exclusivo da defesa. Mas então pode a defesa entrar com embargos para fazer prevalecer o voto que beneficiou, que é o reconhecimento do privilégio. Se for de pequeno valor a coisa, o juiz pode. Ou seja, a pena vai ainda diminuir mais. E conseguir enxergar ou não? Tá? Senhores, olha só. No julgamento de apelação, obrigatoriamente, o resultado vai ser assim, ó. Ou é unânime, ou é parcial. Ou é unânime, ou por maioria. Unânime ou por maioria. Olha o que aconteceu aqui. O sujeito foi absolvido, o Ministério Público recorreu, os 3 desembargadores falaram, ó, é culpado. Quando condena, depois não passa para a dosimetria da pena? Vamos dosar a pena? Vamos. Beleza? Eles falaram assim, ó, para aí, promotora, qualificadora não, você não provou, por exemplo, que ele utilizou a escada. Você não provou a qualificadora. Beneficia o réu. Beneficia, pô. A pena dele, ó. Então ele não pode recorrer disso aqui, pô. Não pode recorrer de algo que beneficiou. Porque um dos pressupostos recursais é o interesse. Ele não tem interesse recursal. Não é isso? Então, esse aqui. Agora vamos lá. Dos 3 desembargadores, um deles, porque ele fala um voto, tá? Como é que faz aqui, cara? Ó, ademais, um dos desembargadores ainda votou pelo reconhecimento do privilégio, diminuir mais a pena ainda. Opa, aqui deu 2-1, esse 1 aqui é favorável. Senhores, esse voto favorável faz nascer os embargos infringentes. Aí você fala assim, mas Marciano, é embargo de declaração. Não. Infringente. Mas você acha que esses caras vão mudar de ideia? Não só esses caras. Se antes era 3, agora 5 vão julgar. Olha, insatisfeito com a condenação pelo furto simples. Vamos lá, senhores? O MP apresenta embargos infringentes. Já falamos que embargos infringentes não pode para a acusação. Vamos ver as alternativas? Considerando apenas as informações narradas, é correto afirmar que o advogado de João, o não reconhecimento, deverá alegar o não reconhecimento dos embargos infringentes apresentado pelo MP e apresentar recurso de embargos infringentes em busca da absolvição de João. Ele não pode buscar a absolvição porque foi unânime, essa parte tá? O reconhecimento e não provimento dos embargos infringentes apresentados pelo MP.
o conhecimento. Não. Porque conhecimento, senhores, é o juízo de admissibilidade do recurso. E se o recurso não é do MP, ele não pode ser conhecido. Ele não pode sequer vazar o juízo de admissibilidade. Tá bom? O não conhecimento dos embargos infringentes apresentado pelo MP e apresentar embargos infringentes em busca do reconhecimento do privilégio. Ok? Tá. O conhecimento e não provimento dos embargos do MP. Não. Conhecimento não. Tá. Vinícius, sócio de um grande escritório de advocacia, especializado na área criminal, recebeu no dia 2 de outubro de 2017, 2 intimações de decisões referentes a 2 clientes diferentes. Vamos lá? A primeira intimação tratava-se de decisão proferida pela primeira Câmara Criminal de determinado Tribunal de Justiça denegando a ordem de habeas corpus, que havia sido apresentada perante o órgão em favor de Gilmar, após negativa em primeira instância, que responde preso à ação penal pela suposta prática do crime de roubo. Senhores, até aqui, vamos lá? Olha só, o que aconteceu? Então, o sujeito, tá? Primeira instância. A primeira intimação tratava-se de decisão proferida, Gilmar, após negativa em primeira instância. Senhores, o advogado pediu, então, provavelmente, a revogação da prisão. Ele fala que é preventiva? Tá? Revogação da prisão, não interessa, tá? Juiz negou. O que esse cara, o advogado, fez? Tocou um HC para o Tribunal de Justiça, porque pode acompanhar, ó. Recebeu 2 intimações. Aí vem. A primeira intimação tratava-se de uma decisão proferida pela primeira Câmara Criminal de determinado Tribunal de Justiça, denegando a ordem de habeas corpus que havia sido apresentado perante o órgão em favor de Gilmar, após negativa em primeira instância. Foi negada a prisão, foi indeferido o pedido de liberdade para ficar melhor. Entrou com HC, beleza? O que aconteceu com esse HC aqui, ó? Senhores, o HC, ele vai ser, ó, ou vai ter concessão da liminar, ou ele vai ser concedido a liminar, concedido a ordem, ou ele vai ser denegado. Denegar é indeferir, manter o cara preso. Só que em HC fala denegado, tá certo? Aqui houve uma denegação, denegado, ficou preso. Ele quer saber o seguinte, e agora? O que vai acontecer? Para onde que nós vamos e vamos de quê? Essa é a primeira decisão, não é isso? Agora vamos lá, a segunda decisão. A segunda intimação, senhores, quando HC é denegado, em segunda instância, cabe para cá, ROC, recurso ordinário constitucional. No que tange a primeira intimação, então vai caber ROC, para o Superior Tribunal de Justiça. Habeas corpus denegado em segunda instância, cabe ROC, tá bom? A segunda intimação foi de decisão proferida pelo juiz de direito da primeira vara criminal de Fortaleza, também denegando ordem de habeas corpus. Mas, dessa vez, a medida havia sido apresentada em favor de Rubens, que figura como indiciado em inquérito que investiga a suposta prática de crime de tráfico de droga. O que aconteceu aqui, ó? Tá? Na primeira instância. Entendeu? Aqui, ó, nós temos o juiz de direito que denegou a ordem. Aqui foi denegado no TJ, aqui foi denegado na primeira instância. Ele quer saber, e agora, o que acontece para cá? Vem para o TJ, vai para o STJ, vai para o STF, e vem do quê? Habeas corpus denegado na primeira instância, cabe rese. Habeas corpus denegado em primeira instância, cabe rese. Veja que é a mesma coisa. Denegou e denegou. Só que se denegar na segunda, não pode interpor rese para o STJ.
Da mesma forma que não pode interpor ROC para TJ, porque o ROC é um recurso que cabe apenas no STJ ou no STF. Não existe ROC de primeira para segunda instância. O ROC é substituído pelo RES 581-10, salvo o melhor juízo. Entendeu? Então aqui ele vai perguntar. Primeira cabe ROC e segundo cabe RES. Tá? Como é que pergunta? Diante das intimações realizadas, insatisfeito com as decisões proferidas, Vinícius, para combater as decisões prejudiciais, a Gilmar e Rubens deverá apresentar, respectivamente, vamos ver, recurso ordinário constitucional, ROC, e recurso em sentido estrito, respectivamente. Artigo 105, 2A e 581-10, está aí. Tá beleza? Recurso em sentido estrito nos dois casos, nem pensar. Recurso... Ok, senhores? Tá? Ficou? Cuidado com denegação. Tá? Vitor, corretor de imóveis, está sendo investigado em inquérito policial. Considerando que o delegado vem atuando com abuso e colocando em risco a liberdade de Vitor, o advogado do investigado apresenta habeas corpus perante o órgão competente. Já não falou quem. Só para sacanear. Onde que ele entrou com esse HC? Quando dá análise do habeas corpus, a autoridade competente, que já não falou também quem é, entende por denegar a ordem. Considerando as informações narradas, o advogado de Vitor poderá recorrer da decisão que denegou a ordem por meio de... Ele vai querer saber. Ó, foi denegado. Agora, só que não fala quem denegou. Se foi primeira instância ou segunda instância. Fala assim. Vitor, corretor de imóveis, está sendo investigado em inquérito policial, considerando que o delegado vem atuando com abuso e colocando em risco a liberdade. Senhores, delegado é a autoridade coatora. Então, nós já temos que definir o seguinte: esse HC foi impetrado na primeira instância, ou na segunda instância, ou aqui, ou aqui. Senhores, HC define-se o órgão jurisdicional de acordo com o coator. O coator tem prerrogativa de foro? Não. Por exemplo, se o coator fosse um promotor, esse HC teria que ser impetrado aqui. E aí o recurso seria a ROC. Como o delegado não tem prerrogativa de foro, certamente não, obrigatoriamente, esse HC foi impetrado em primeira instância e ele foi denegado. Denegação de HC em primeira instância cabe o quê? RES, isso mesmo. Então, RES 581-10. Você viu? Você viu que aqui ele sacaneou. Ele não informou quem era a autoridade julgadora. Lá na outra questão informou, ficou facinho. Não informou. Se aqui fosse assim, ó, Vitor, corretor de imóveis, está sendo investigado pelo Ministério Público, porque o Ministério Público pode, imagina o GAECO investigando, considerando que o Ministério Público vem atuando com abuso e colocando em risco a liberdade de Vitor, o advogado investigado apresenta habeas corpus perante quem? Perante o Tribunal de Justiça. Aí, daqui para cá, era ROC. Só que aí nós temos um problema, veja bem. Vejam, senhores, que esse HC está no TJ como última ou como uma única instância. Porque nós temos uma diferença de única e última instância. Nesta questão aqui, ó, esse habeas corpus chegou no tribunal como última instância, porque ele começou lá embaixo. Teve um pedido negado e ele recorreu. Foi última instância. Entendeu? Já se fosse o MP, que tivesse ali, ó, sendo o órgão coator, o HC chegaria no TJ como única instância, porque ninguém analisou esse HC embaixo. Senhores, não interessa se é única ou última. Negou pelo TJ como única ou última, vai caber ROC. Entendeu? Daí, pega aí 105, 105, 105, a linha 2A. Pra você ver, ó. Por causa dessa palavrinha aqui, ó, como única ou última.
Porque, provavelmente, alguns candidatos falam assim, mas para aí, pô. Pode questionar, mas para aí. Ó. Como é que você vai sair do TJ direto para a ROC se não teve nada embaixo, se fosse o MP? Não interessa. Você vai de ROC para o STJ, sendo que se o seu HC for denegado pelo Tribunal de Justiça em sede de única ou última. Pegou aí? Não. 105 diz o seguinte, ó. Compete ao Superior Tribunal de Justiça. 2. Julgar em recurso ordinário. Letra A. O habeas corpus. Os habeas corpus decididos, vírgula, em única ou última instância. Em única ou última instância. Beleza? Diferente de mandado de segurança. Você entrou com mandado de segurança contra o governador do estado. É uma coisa. Você entra direto no TJ. E se você entrou contra o delegado? Contra o governador do estado, se você entrou no TJ, por exemplo, nomeação de concurso, passou um cara na sua frente e tal, você entrou... E agora, negou MS. O que cabe para o STJ? ROC ou recurso especial? Lá no MS, a Constituição Federal tratou diferente do HC. O HC não interessa se é única ou última. Nesse caso aqui foi última. Por quê? Porque já começou aqui. Vai para de ROC. Tá beleza? Especificamente, no caso do delegado, não pode ir de ROC, porque não tem ROC de primeira para segunda instância. Tá bom? Então, aqui no caso do Vitor, recurso, vamos lá, só rapidinho. Vitor, corretor de imóvel, está sendo investigado, o delegado quer prender o cara, pedir parará, entrou, negou, agora. Recurso restrito. Tendo em vista que o Tribunal de Justiça foi o órgão competente para a análise do habeas corpus falso, que analisou foi o juiz de direito. Recurso interdistrito, tendo em vista que o juiz de primeiro grau era competente para a análise do HC, apresentado em razão da... Exatamente. Aqui saber duas coisas, sobre a autoridade coatora e sobre o recurso. Tá? Senhores, nesse resto de tempo, vamos falar sobre a prisão preventiva, tá? Prisão preventiva, rapidinho. Vamos lá, pessoal? Prisão preventiva. Por quê? Porque nós falamos da temporária, ficou faltando fazer um parâmetro aqui com a prisão preventiva, tá? Cai bastante também. Pessoal, o que interessa para nós aqui da prisão preventiva, tá? Sabemos que a prisão preventiva, ela é possível em qualquer fase da persecução. Opa, então você vai colocar no tópico assim, ó, fase. Fase, coloca assim, ó, qualquer fase. Fase do inquérito policial ou ação penal. A prisão preventiva, ó, se você for fazer um parâmetro, ó, PP vezes PT. A questão fala para você, eu vi uma questão assim, sobre a prisão cautelar indica a alternativa correta. A prisão preventiva se assemelha à prisão temporária, porque ambas poderão ser decretadas em qualquer fase da persecução. Falso, porque a prisão temporária só pode na fase do inquérito policial. A prisão preventiva pode, tanto durante o inquérito quanto durante o processo. Fechou? Beleza. Senhores, a decretação da prisão. Como é que é decretada? Porque aqui eu já falei, ó, decretação somente se o delegado pedir ou se o MP pedir. Na prisão tem temporária. Olha a decretação na preventiva. A decretação na preventiva, ela pode ser de ofício
Aí, ó. Pode prisão temporária de ofício? Não. Pode prisão preventiva de ofício? Pode. Agora tem um detalhe. De ofício, se já existir ação penal. De ofício, certo? Se existir ação penal. Senhores, o que nós extraímos daí, então? Imagina que o sujeito está respondendo a inquérito policial. Não tem ação penal. Sobre a prisão indica a alternativa correta. Letra A. Não se admite a prisão preventiva na fase do inquérito policial. Falso. Sim, mas você falou que somente se tiver ação penal. De ofício. Senhores, se já tiver processo, se já tiver ação, a juíza, sem o promotor pedir, sem ninguém pedir, resolveu decretar a prisão do sujeito. Pode? Pode, porque já tem ação penal. É possível a decretação da prisão de ofício se já existir ação penal. Ah, não, o sujeito só está respondendo a inquérito. Tá certo? Alguém procura a juíza e fala, doutor, ó, o investigado falou que... Eu vou ter um depoimento na delegacia semana que vem e me parece que esse investigado é amigo do delegado. Porque eu já fui lá, já reclamei para o delegado e ele não faz nada. E o investigado já falou para mim que se eu depor, vai me matar. Opa, é um motivo é um motivo, porque quais os motivos? Garantia da ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal. Vamos estudar agorinha. É um motivo? É. A juíza falou assim, pode deixar que eu vou decretar a prisão dele. Ué, juíza, sem ninguém pedir? A senhora não pode, porque de ofício só se existir ação penal. Beleza? Senhores, a decretação também pode ser por requerimento. Alguém pediu. Ou seja, mediante requerimento. Aí vem, quem pode requerer a prisão preventiva? Ó, MP, assistente de acusação, lembra? Vítima ou CAD, pode pedir. Querelante, sabemos que querelante é a vítima numa ação penal privada. E autoridade policial, delegada. Né? Juntando tudo isso, eu falaria para você o seguinte, a prisão preventiva, ela é uma prisão provisória que pode ser decretada em qualquer fase da ação penal, qualquer fase da persecução penal, sendo que de ofício somente na fase da ação penal, e pode ser requerida tanto pelo MP, pelo assistente de acusação, querelante ou delegado. O que os caras pegam daqui? Ó? Pega esse trem aqui e joga para cá. Ó. Sobre a prisão cautelar, indica a alternativa correta. Estão legitimados a requerer a prisão temporária. Ministério Público, assistente de acusação, querelante e delegado. Falso. Esse assistente de acusação e querelante não tem legitimidade para requerer prisão temporária. Só prisão preventiva. Você vítima que habilitou numa ação penal como assistente de acusação, o cara te ameaçou, você pode pedir a prisão dele? Pode, você está na ação penal. E eu falo está na ação penal porque só pode ter assistente de acusação na ação penal. Entendeu? Tá? Senhores, a prisão preventiva, ela apresenta, para ter prisão preventiva, é preciso preencher alguns requisitos que a doutrina chamou de pressupostos. Então, vamos lá? Pressupostos da PP. Pressupostos da prisão preventiva. Aí você faz um parâmetro com a prisão temporária. Prisão temporária, imprescindibilidade, não possuir residência fixa ou não possuir identificação. Mais um daqueles crimes, lembra? Para a preventiva, esquece aqueles pressupostos, aqueles requisitos, porque são outros. Quais os requisitos da prisão preventiva chamada de pressupostos? Primeiro, prova da existência do crime. Prova da existência do crime. Sobre a prisão indica a alternativa correta. Letra A. Constitui pressuposto da prisão preventiva a prova da existência da infração penal. Falso. A lei não falou infração penal, ela falou prova do
crime, se eu falo infração penal, eu estou dizendo que contravenção cabe prisão preventiva, porque infração é o gênero. Não é isso do qual o crime é espécie. Ele não falou em infração penal, falou crime. Lembra que na prisão temporária era ou. Agora, 2. Indício. Isso, suficiente. Você vai destacar esse trem aqui. Indício, desde que seja suficiente de autoria. Indício suficiente de autoria. Beleza? Senhores, o que os caras fazem na prova? Troca, pessoal. Sobre a prisão preventiva, indica a alternativa correta. Letra A. Constitui pressuposto da prisão preventiva. A. Prova da autoria e indício suficiente da materialidade. Falso. Existiu ou não o crime é materialidade. Quem praticou é a autoria. No que tange à materialidade, o CPP exigiu um juízo de certeza. Olha aqui, ó. Alguém chega no delegado e fala assim, delegado, eu acho que mataram meu irmão. Por quê? Porque ele envolveu numa briga semana passada, o cara que ele brigou é perigoso, e o cara falou que ia matar ele. Faz 2 dias que ele sumiu. Senhores, e o delegado instaura um inquérito policial, não por causa da briga, por suposto homicídio. Pergunta-se, pode o juiz decretar a prisão do cara? O cara está sumido, tem prova do homicídio? Não. Você pode... Tem aí um indício, porque se o cara falou que ia matar, o cara é matador, falou que ia matar, o cara desapareceu, tudo indica que ele matou. Mas não tem um juízo de certeza. Senhores, é o primeiro requisito da prisão preventiva, juízo de certeza quanto à materialidade. E materialidade é isso, ó, existiu ou não o fato? Existiu, está provado aqui, ó. Tem testemunha que viu ele matando e jogando o corpo no rio. Está provado, porque a materialidade você comprova com perícia ou com testemunha. Não provaram do Bruno com testemunha? A materialidade está lá no artigo 158 do CPP. Em crime que deixa vestígio, é indispensável a perícia direta ou indireta. A testemunha é a perícia indireta. Não é isso? Senhores, então, aí letra B. Constitui pressuposto da prisão preventiva. A prova da existência do crime ou indício suficiente de autoria. Falso não é ou, é e. Senhores, no que tange a autoria, não exige a certeza. No que existe apenas o indício. Sujeito ameaçou um cara no sábado. A vítima amanhece morta na quarta-feira, na próxima quarta-feira. Ainda que não tenha sido o que ameaçou, rodou para prisão preventiva. Por quê? Se você ameaçou e o cara ameaçou, tudo indica. Esse aqui é o tudo indica. Por isso que tem que ser um fato concreto, exatamente. Porque ó, é o E. Às vezes o cara encontra o corpo, mas sequer sabe, sequer ventila. Entendeu? Ou às vezes ventila quem é o autor, mas não encontra o corpo e nem tem testemunha. Como é que prende? Entendeu? Tá? Esse é o primeiro requisito, são os pressupostos. Vencido isso, o juiz passa para o segundo requisito, que são as hipóteses. Esses aí nós estamos estudando, então, artigo 311 e 312, tá? Do CPP. Senhores, hipóteses. Hipótese da prisão preventiva. Primeiro, garantia da ordem pública. Garantia da ordem pública. O juiz analisa. Está provado o crime? Tá. Tem indício de autoria? O indício é concreto? É suficiente? Senhores, por que aparece essa palavra suficiente? Veja bem, cara. Imagina que o sujeito ele tenha 10 inimigos. 10 pessoas não gostam desse cara. E esse cara amanhece morto. Senhores, pode ser qualquer um dos 10, não pode? Todos, de certa forma, tinham interesse na morte dele. Só que dentre esses 10, um cara ameaçou. Esse que ameaçou tem o adjetivo, tem algo a mais.
esse que ameaçou puxa para ele o adjetivo suficiente, a palavra suficiente. Ou seja, é um dado que é algo a mais, é algo concreto. E os 9 que são inimigos dele? Pode até ter indício de autoria, mas não é suficiente. Entendeu? Eu até brinco que numa escala de 0 a 100, 100 é a certeza, é a prova. Para a prisão preventiva, não precisa de 100% de certeza que você é a autoria. Mas também não vamos pegar o 0, pô. Vai pegar um meio termo aqui, ó. Entendeu? É como se aqui sim, aqui, ó, digamos que aqui tem 30. Aqui 50, e aí vai indo, senhores. Tem 9 inimigos, todos eles já soltaram fogos, o cara morreu, beleza. Aqui pode até ter um indício. Aquele cara que ameaçou, ele tem um indício, e esse indício é suficiente. Aqui, ó, esse aqui, então, numa escala, dá para verificar, ó. Eu nem estava aqui, ó, então você tem 0% de chance de ser você, ó. Nem conheço esse cara. Aqueles que são inimigos dele, ó, pode ser, já tem um. E aquele que ameaçou? E aquele que comprovou? Aqui para condenação. Não é isso? Garantia da ordem pública é uma hipótese. É como se eu estivesse conversando com ela aqui, ó. Entendeu? Marcelo, você sumiu da cidade, o que aconteceu? Ah, eu estava preso preventivamente. Automaticamente a pessoa pergunta, por quê? Ela está perguntando a hipótese. Hipótese é a mesma coisa que motivo. Ela está perguntando, Marcelo, por que motivo você foi preso? Eu vou dizer para ela, porque o juiz entendeu que eu tinha vários processos e eu ia continuar ofendendo a ordem pública. E por que ele soltou você? Porque depois o meu advogado comprovou que aqueles vários processos não são meus, eram homônimos. Entendeu? O motivo se exauriu, acabou. Senhores, ordem pública ela fica abalada quando o sujeito apresenta a conduta voltada para o crime. Por isso que dificilmente o sujeito que é preso em flagrante pela primeira vez, ele continua preso. Como é que você, juíza, vai dizer que um sujeito que tem um único fato, ele tem a conduta voltada para o crime? Então por que ele não tem outras? Tá? Outro motivo, garantia da ordem econômica. Garantia da ordem econômica. Tá? Senhores, esse motivo é ligado com os crimes de colarinho branco. Também ele está ligado com aqueles crimes contra o mercado. Por exemplo, formação de cartel. Tá certo? Ele, presidente do sindicato do posto de combustíveis, reúne com todos nós, também proprietário de posto, e ele fala assim, ó, senhores, etanol tem que ser vendido a tanto. Quem não vender vai sofrer as consequências. Ele está ofendendo a ordem econômica, é o motivo da prisão. Outro motivo, 3, conveniência da instrução criminal. Por conveniência da instrução criminal. Por exemplo, ameaçar testemunha, queimar documento. Tá? Sujeito é primário, então não ofende a ordem econômica, o fato, né? Não está ligado com nenhum crime envolvendo a ordem econômica. Só que ele caiu na besteira de procurar a testemunha e ameaçar a testemunha. E aqui basta um. Os pressupostos, os 2. As hipóteses, basta uma. Beleza? Então é assim, ó. Ou. Tá? Senhores, também, motivo da prisão preventiva, para assegurar a aplicação da lei penal. Para assegurar a aplicação da lei penal. Tá? Se aqui, ó, senhores, aqui instruir significa recolher prova, não é isso? Como é que vai recolher prova se o sujeito está ameaçando testemunha, está queimando documento? Aqui, ó, não está ligado com a prova,
está ligado com o êxito da execução. Se deixar... Não tem o João de Deus? Você viu que ele sacou num dia só 30 milhões? Entendeu? O que o juiz falou? Ele estava pretendendo fugir. Senhores, então aqui quando tiver risco de fuga concreto, no caso dele, ele entrou nos dois. Ele entrou no risco de fuga e a quantidade de vítima. Se deixar solto, vai continuar abalando a ordem pública. O juiz tocou aqui e aqui nele. Entendeu? O saque do dinheiro demonstrou que ele pretendia fugir. Entendeu? E garantia da ordem pública para várias vítimas. 5. Descumprimento de medida cautelar. Descumprimento de medida cautelar diversa de prisão. Descumprimento de medida cautelar diversa de prisão. Senhores, o juiz fala para o sujeito, ó, eu vou colocar você em liberdade, mas você vai usar tornozeleira. Tornozeleira é uma medida cautelar diversa da prisão. O cara vai e corta a tornozeleira. Ou então não carrega a tornozeleira, não alimenta, né, a tornozeleira. Ele está descumprindo uma medida cautelar. O juiz fala assim, ó, você vai ficar obrigado a informar o juiz sempre que mudar de endereço. É uma medida cautelar. Você só pode ausentar da comarca com autorização do juiz. É uma medida cautelar. Descumpriu, surge o motivo. Ela fala, Marcelo, por que você está preso? Ah, porque é o seguinte, eu cortei a tornozeleira e joguei no rio. Então, o motivo foi descumprimento de uma medida cautelar, tá bom? Senhores, pressupostos, hipótese, cabimento. Agora, cabimento. Quando que é cabível? Quando é cabível? Cabimento, então. Cabimento. 1. Crime. Está lá no 313. Crime doloso. Crime doloso com pena. Crime doloso com pena. Sempre a pena máxima. Pena superior, maior que 4 anos. Primeiro requisito no que tange ao cabimento. Porque nós temos pressupostos, hipóteses e cabimento. Lembra lá da prisão temporária? Que ele colocou o 288? É cabível prisão temporária para o crime de 288? É, está no rol. É cabível prisão temporária para furto? Não, não está no rol. É cabível prisão preventiva para 288? Vamos ver? 288, a pena vai de 1 a 3. Ih, olha lá. Ó. Tem que ser maior que 4. Entendeu? Por isso que o cara é preso com receptação em furto, quando ele bate na custódia, o juiz tem que soltar. E se o cara fala assim, doutor, mas olha, eu estou fazendo um trabalho de escola e o meu sonho era ficar uns dias no presídio. Não pode. Não pode. Se ele for primário, não pode. Por quê? Porque a pena tem que ser maior que 4. Isso se ele for o quê? Primário. O juiz fala, não posso fazer nada, cara. Você não posso. Dá abuso de autoridade. Não é isso? Senhores, cuidado, ó. Crime doloso. É possível prisão preventiva em todos os crimes dolosos. Falso. E o crime doloso que não tem a pena maior que 3? Beleza? 2. Ainda sobre o cabimento. Cominada, isso mesmo, pena cominada. 2. Outro cabimento é reincidente em crime doloso. Reincidente
em crime doloso. Reincidente em crime doloso. Tá? Reincidente em crime doloso. Terminando aqui. Reincidente em crime doloso. Senhores, olha o que é interessante. Se já tiver sido condenado por outro crime doloso. O 313 fala isso. Se já tiver sido condenado por outro crime doloso. Eu resumi. Reincidente em crime doloso. O cara chega para você e fala assim, ó, reincidente. Não. Tem que ser reincidente em crime doloso. Aqui, ó, qualquer pena. Por isso que também não é verdade dizer assim, ó, em hipótese alguma, o crime com pena menor de 4 anos, será possível prisão preventiva. Falso. Porque se ele for reincidente. É possível a prisão preventiva num 288? Você vai dizer, depende. Se ele for primário, não. Se ele for reincidente, sim. Agora, ó, detalhe, ó. O reincidente, ele tem que ser... Vocês sabem que reincidente é aquele que pratica um novo crime. O senhor sabe que não pode passar de 5 anos. Entre o fim da pena do crime anterior e o novo crime, não pode, então, passar de 5 anos. Não é isso? Que se passou, deixa de ser reincidente, não é, senhores? Por que só o reincidente está errado? Porque ele fala reincidente em crime doloso. O que espera? Que o crime do passado tem que ser doloso e o crime agora tem que ser doloso. Dolo mais dolo vira crime, reincidente doloso. Ele não falou em reincidente específico. Ele falou em reincidente doloso. Por exemplo, no passado, eu fui condenado por uma calúnia. 138, pena pequenininha. E agora eu caí num 121, parágrafo 3º, homicídio culposo. Ó, eu sou reincidente? Eu sou. Mas eu sou reincidente doloso? Não. A calúnia foi com dolo e aqui foi com culpa. E não cabe prisão preventiva, primeira coisa, em crime culposo. Mesmo tendo reincidência. Porque ó, tem que ser culpa, tem que ser dolo mais dolo. Ah, no passado eu pratiquei uma calúnia e agora eu pratiquei um 288. Doloso com doloso. Agora já pode. Ah, mas a pena não interessa. É reincidente doloso. Veja que o crime, a reincidência não é específica. Porque esse aqui é um crime, esse aqui é outro crime. Tá? Basta que seja doloso. 3. Crime de violência, envolvendo violência doméstica. Aí vem, contra. Violência doméstica contra, ó. Mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo, deficiente, pessoa com deficiência. Deficiente, pessoa com deficiência. Mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo, pessoa com deficiência. Beleza? Aí só completa dizendo, para garantir a execução de medida protetiva de urgência. Senhores, esse cara vem na pegadinha e fala para você assim, ó, é possível a prisão, é cabível a prisão preventiva. O juiz decretará a prisão preventiva de plano em crime envolvendo violência doméstica contra a mulher ou falso. Por que não é de plano? Porque, ó, o sujeito praticou esse crime, primeiro tem que ter a medida protetiva. Se ele descumprir a medida protetiva, aí que nasce, aí que é cabível a prisão preventiva. Por quê? Porque falou, em crime envolvendo violência doméstica contra esses alvos, desde que para a execução de uma medida protetiva. Tá? Oi.
a execução de medida protetiva de urgência. Medida protetiva de urgência. E aí, senhores, último. Tá. Último, coloca aí. A ausência de identificação. Neste tópico é igual à prisão temporária. Lembra que a prisão temporária também tem ausência de identificação? A partir de a Lei 2.403, o CEP passou também a admitir prisão preventiva quando o sujeito não tem identificação. Tá certo, senhores? Esse aqui é o meu telefone. Qualquer coisa, estou à disposição. Tá? Fechei com os senhores aqui, então, 0808. Fechei com os senhores o processo penal, que eu tenho 2 encontros, que eu reuni num dia só. Tá bom? Mas qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Eu acho que nós encontraremos na aula, como é que fala? Aulão, né? No aulão.